Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem. Hoje nós estamos aqui na nossa aula de cálculo 2 para falar um pouco sobre derivada direcional e vetor gradiente. Tá legal? Derivada direcional e vetor gradiente. Para isso, eu coloquei aqui um probleminha que a gente vai ter como a nossa referência inicial para estudar isso, tá? Ele diz assim, olha, imagine que a distribuição de temperatura de uma sala obedeça a seguinte função: T de xy é igual a seno x vezes seno y. Bom, aqui eu tenho uma sala, tá? Representada aqui graficamente, e aqui nessa sala, em qualquer ponto que eu esteja, para eu saber a temperatura, olha, a temperatura em graus Celsius, não está dizendo aqui, mas em graus Celsius, eu preciso saber a posição dessa sala, né? Por exemplo, se eu estiver aqui na posição 22, que temperatura eu tenho aqui? Seno 2 vezes seno 2. Se eu estiver aqui, por exemplo, aqui no ponto 31, qual é a temperatura aqui no ponto 31? Bom, x é igual a 3, y igual a 1. Então, só colocar o x igual a 3, y igual a 1. Calcular o seno de 3 vezes o seno de 1, e aí eu vou ter a temperatura. Se eu tiver a temperatura, sei lá, aqui, ó, 4,5 e 0,5, coloco aqui. E aí eu vou achando a temperatura em cada ponto. Tá legal? Uma pessoa que caminhe na direção à janela 1, e aí eu coloquei aqui a janela 1 posicionada em 6,4, ó, 6,4, sofrerá uma taxa de variação de temperatura diferente da outra pessoa que caminha na direção à janela 2, ou em direção à janela 2. Aqui é a janela 1 e janela 2. Se eu vier para cá, ó, do ponto P, 3,8, olha, ou isso aí vier para cá, por exemplo, olha, se eu caminhar para cá ou caminhar para cá, a taxa de variação de temperatura, na verdade aqui é 3,4, né? A taxa de variação de temperatura vai ser diferente. Tá vendo? Ela depende da direção e do sentido. Olha, se eu vier para cá, o quão mais rapidamente a temperatura vai aumentar ou diminuir. Se eu vier para cá, ó, o quão mais rapidamente a temperatura vai aumentar ou diminuir. Percebeu o problema? Eu não tenho mais um problema só de derivação simples, né? A derivada é a taxa de variação. Lembra que nós já estudamos isso. Então, mas eu vindo para cá, ó, eu estou vindo daqui para cá. Então, minha taxa de variação, ou seja, o quão mais velozmente a minha temperatura vai variar, né? Ou menos velozmente ela vai variar. E aqui também, ó, a velocidade de variação dessa temperatura vai ser diferente se eu vier para cá ou se eu vier para lá. Concorda comigo? E olha que interessante. Se eu vier para cá, olha, para cá, em direção à janela 1, eu estou mantendo o y constante, não estou? Estou aumentando o x e mantendo o y constante. Quando eu mantenho o y constante, trabalho só com o x, bom, como é que eu faço para calcular essa taxa de variação? Vindo para cá. Bom, se eu mantenho o x, o y constante, eu tenho a derivada parcial, dt dx. Vê se não é. Então, se eu vier para a janela 1, na verdade eu preciso calcular, ó, dt dx. Não é isso? Isso aqui na janela 1. Né? Vou colocar aqui, ó, j1, dt dx. Nesse caso, é simples fazer esse cálculo, né? dt dx, eu vou manter o y como constante, então seno y é constante, vou derivar só esse seno x. Seno x, a derivada é cosseno x. Então, a derivada aqui vai ser cosseno x vezes, e repito, seno y. Seno y. Legal? Se eu quiser calcular exatamente a minha taxa de variação no ponto P, ó, no ponto P, eu tenho dt dx no ponto P. Ué, o ponto P é o ponto 3, 4. Tá vendo? Eu mantive o 4 aqui constante, né? E o 3 é que está variando. Então, 3, 4. No lugar do x eu coloco o 3 e no lugar do y eu coloco o 4. Vai dar cosseno 3 vezes seno 4.
Cosseno 3 vezes seno 4, eu já fiz esse cálculo, dá 0,75. 0,75 o quê? Bom, essa aqui não é a taxa de variação da função t em relação a x, ou seja, mantendo y constante aqui no 4. Então, olha aqui, graus Celsius por metro, ok? dt, t em graus Celsius e x em metros. Ou seja, quando eu saio do ponto P, que é o ponto 3, 4, com direção à janela 1, ou seja, eu tenho aqui, olha, uma trajetória que é paralela ao eixo x, o que está acontecendo aqui? Imediatamente, quando eu saio daqui para cá, a minha taxa de variação é de 0,75 graus Celsius por metro. É claro que a cada ponto eu tenho uma taxa de variação diferente, né? Mas exatamente nesse ponto aqui, olha, 0,75 graus Celsius por metro. Eu consigo fazer a mesma coisa agora na direção y, né? Se eu for em direção ao y, como é que vai acontecer? Quanto é que vai dar isso aqui? Bom, aí eu vou na janela 2, né? No nosso exemplo aqui, olha. O que está acontecendo? Eu mantenho o x constante igual a 3, olha, o x constante igual a 3, e vou variar o y, subindo o y, né? Se eu mantenho o x constante, o que eu tenho aqui? dt dy, certo? dt dy é pegar essa função aqui e derivar em y. Derivar em y é manter esse x constante. Se é constante, é uma multiplicação, então eu repito. Seno x vezes seno y agora. Seno y derivando em y, derivada de seno é cosseno, né? Então vai dar cosseno y. Ok? E eu quero saber no ponto P. Então, dt dy no ponto P vai ser quem? No ponto P. No ponto P, o x é igual a 3 e o y é igual a 4. Então, aqui, olha, x igual a 3 e y igual a 4. Vai dar seno 3 vezes cosseno 4. Ok? Também eu já fiz esse cálculo aqui. Eu tenho menos 0,09, isso aqui sempre aproximando, tá? Graus Celsius por metro. Sabe o que está acontecendo? Quando eu saio dessa sala, aqui é vista de cima, né? Eu estou olhando a sala de cima. Quando eu saio desse ponto P, nessa sala, em direção à janela 2, eu tenho imediatamente aqui, olha, se eu for aqui, uma queda de menos 0,09 graus Celsius a cada metro. Claro, voltando a repetir. Não quer dizer que quando eu chegar aqui, 1 metro depois, eu só variei esse 0,9, porque em cada ponto ele vai variando, né? Um pontinho aqui, ele vai fazendo essa variação. Isso é uma variação aqui instantânea. Nesse carinha aqui, nesse ponto P, é menos 0,09 graus Celsius a cada metro, indo daqui para cá. Isso é muito interessante, né? O que a gente tem aqui, olha, dependendo da direção, eu tenho taxas de variações diferentes, ou seja, derivadas diferentes. Para cá eu tenho uma derivada, o valor de uma derivada, tá vendo aqui? Nesse ponto. Para cá eu tenho o valor de uma outra derivada, no mesmo ponto. Legal? Tudo bem até aqui? Muito bem. Eu tenho aqui uma representação da mesma sala, tá legal? Do nosso problema norteador, né? O nosso problema que nos motivou a trabalhar nesse tema. Imagine agora que eu saia desse ponto P, tá vendo? Eu saia desse ponto P e eu queira agora não caminhar mais de forma paralela ao eixo X e nem de forma paralela ao eixo Y. Digamos o seguinte, eu queira caminhar aqui, ó, vindo para cá, para essa direção aqui, e esse seja um vetor que eu vou chamar de vetor U, tá? Ou seja, eu tenho um vetor U, aqui, o vetor U, na verdade a gente está dizendo que ele está usando esse vetor apenas para dar para a gente uma direção e um sentido, né? O tamanho dele não importa, ele poderia ser grandão, poderia ser menor, né? Não importa para a gente, o que eu quero aqui é o seguinte, se eu saio do ponto P e eu caminho em direção, ó, na direção U, na direção desse vetor U,
tá vendo? Caminho na direção do vetor U. Qual vai ser a minha taxa de variação? Esse é o ponto central de se estudar o gradientes e derivadas direcionais. Ou seja, por que a gente chama de derivada direcional? Agora eu quero uma derivada nessa direção. Não mais paralela ao x, não mais paralela ao y, mas numa direção qualquer. Eu te dou um vetor u, que eu vou chamar esse vetor de vetor direcional, e vou dizer o seguinte, olha, qual é a derivada dessa função t quando eu caminho aqui, olha, na direção do vetor u. Legal? E é isso que a gente vai trabalhar agora. Nós já descobrimos que para cá, olha, eu tenho um vetor para cá, que é, o vetor na verdade não, tenho, se eu vier para cá, melhor dizendo, eu tenho uma derivada, que é derivada mantendo o y constante, né? Olha aqui o y aqui, ó, constante, tá vendo? Mantendo o y constante. Então, na verdade, se eu vier para cá, ou vier para cá, né, tanto faz, eu vou ter aqui o quê? Uma derivada parcial dt dx, não é? Que eu mantenho no dt dx, eu mantenho o y constante. Tudo bem? Agora, olha só, se eu tratar isso, representar isso como um vetor, esse vetor aqui ele não está paralelo ao eixo x, ou seja, o y não é constante, e aí a gente tem que lembrar lá dos conceitos de vetores, né? Se isso aqui é um vetor, se isso aqui é um vetor paralelo a esse carinha aqui, eu posso escrever, sabe como? Esse vetorzinho aqui, ele pode ser escrito assim, olha, o tamanho dele em x, qual é? dt dx, tamanho em x. É a variação da temperatura, tá vendo? Em relação a x, eu aumento o x, eu quero saber a variação dessa temperatura. E em y? Bom, a variação da temperatura em y, aqui nesse vetor é zero, em relação a y. Por quê? Porque o y é constante. Não confunda essas coordenadas com as coordenadas do ponto P. Na verdade, não são coordenadas de um ponto, coordenada desse vetor aqui, olha. Ok? Coordenadas desse vetorzinho aqui. dt dx, tá vendo? A mesma coisa vai acontecer quando eu vier para cá, ó. Se eu pegar esse vetor aqui, e aí eu vou ampliar para cá, poderia ampliar, fazer esse vetor de qualquer forma. Tá? É só uma representação, eu não estou garantindo o tamanho dele aqui como sendo o tamanho real, não, tá? Na escala, não. Agora, olha só esse vetor aqui. O que está acontecendo com esse vetor aqui? Agora, quem é constante aqui? É o x. Percebeu que agora o x aqui nesse vetor é constante? Se o x aqui é constante, a minha variação pode ser para cima ou para baixo, né? A variação que eu tenho aqui é a variação dt dy, não é? O tamanho dessa variação que a gente acabou de calcular é dt dy, né? Qual é a taxa de variação em y? dt dy. Só que aqui o x é constante, o x aqui não é constante. Então, se eu for representar isso como vetor, se o x é constante, a variação dele, olha, é zero. E a variação do y? dt dy. Foi o que a gente acabou de fazer aqui. Olha só que interessante, está vendo? Aqui eu tenho o quanto ele varia em x, representado por esse vetor. Aqui eu tenho o quanto ele varia em y, representado por esse vetor. Tá? Bom, esses vetores, eles são ortogonais. Tá vendo? Olha aqui, ó, um em x, outro em y. Eles são paralelos, olha, o eixo x e aqui é o eixo y. Sabe o que acontece? Se eu somar esses dois vetores, e eu vou fazer a soma de vetores aqui, se eu somar esses dois vetores, ó, eu vou achar um vetor daqui para cá. Ó. Tá vendo? Somando esses dois vetores, eu acho esse vetor aqui. Ok? Esse vetor tem que coordenadas? Esse vetor aqui que eu estou representando em azul.
Quais são as coordenadas desse vetor aqui? Bom, em x, a coordenada dele é dt dx. E em y, as coordenadas dele ou a coordenada dele é dt dy, aqui. Exatamente esse vetor azul aqui. Ou, se você preferir, somando esse vetor com esse vetor, ora, esse vai somar com 0, vai dar ele mesmo. Esse 0 vai somar com esse, vai dar esse aqui mesmo. O nome desse vetor azul é gradiente. Como aqui é da função t, e aí por definição, a gente representa ele assim, ó, gradiente da função t. Ele é um vetor gradiente da função t. Tá vendo aqui? E o vetor gradiente da função t, como é que ele é? Quais são as coordenadas dele? Vou colocar aqui em cima, ó. Por definição, tá? A gente vai chamar o vetor gradiente, ó, gradiente, ok? Ele é um vetor. E a gente escreve assim, ó. Esse símbolo é um nabla t. E eu sei que ele é igual a quem? É um vetor, né? Vou botar a setinha aqui. dt dx é a coordenada x. dt dy é a coordenada y. Então aqui, vetor gradiente, representado por essa letra aqui, por esse símbolo aqui, ele é nada mais nada menos que as suas coordenadas são as derivadas parciais. Tá vendo? dt dx, dt dy. A definição é essa. Se a gente tivesse aqui uma função de 3 variáveis, eu teria dt dx, dt dy, dt dz. 4 variáveis, dt dx, dt dy, dt dz e dt dw, sei lá. Qualquer outra letra que eu queira colocar. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: a partir dessa definição eu consigo entender que o vetor gradiente, o que ele dá para mim? Ele dá a soma, né, dos vetores, olha, parciais, ou melhor dizendo, as coordenadas das derivadas parciais de uma função aqui, ó. Parcial em x, parcial em y. Tá vendo? Dá esse vetor aqui. Então, a gente já sabe o que é um vetor gradiente, inclusive representando aqui graficamente o que é o vetor gradiente. Agora, para que serve esse vetor gradiente? Eu consigo achar esse vetor facilmente, né? Se eu tenho a função t, eu já tenho aqui a derivada em x, tenho a derivada em y, então eu acho o vetor gradiente. Mas para que ele serve? E agora é que vem o âmago da questão, né? Para que serve o vetor gradiente? Onde é que eu aplico esse vetor gradiente, tá? Muito bem. Ele serve para o seguinte: se você tem aqui uma taxa de variação à medida que a gente se desloca em x, e à medida que eu me desloco em y, eu tenho essa taxa de variação, tá vendo aqui? Taxa de variação. E eu quero saber a taxa de variação dessa mesma função, só que agora na direção u. Esse é o objetivo, né? Que era a taxa de variação na direção u. O quanto a função t varia em u. Basta eu saber qual é a projeção desse vetor aqui no u, né? O quanto esse vetor aqui, olha, se projeta no u para saber o quanto ele varia para cá, e esse aqui também, quanto ele se projeta no u para vir para cá. Mas ao invés de fazer esses dois, eu já não somei esse com esse? Esse vetor aqui, olha, que é a variação em x, e não somei com esse vetor da variação y. E achei esse vetor aqui, ó, exatamente, olha aqui, a gente achou exatamente esse vetor que a gente chamou de gradiente. Então, a projeção desse vetor em cima do vetor u, a projeção do vetor gradiente no vetor u, ele vai me dizer o quanto esse gradiente, ou seja, o quanto essas variações, tá, elas incidem nessa direção aqui. Na verdade, é só isso. O que eu quero é qual a projeção do vetor gradiente em cima do vetor u. Ok? Bom, usando a geometria analítica, eu posso garantir o seguinte:
o tamanho e o sentido da projeção desse vetor aqui nesse, tá? Ou seja, eu vou colocar assim, olha, vou escrever assim, olha, o tamanho e o sentido da, e aí eu vou escrever assim, olha, da projeção do vetor gradiente, ó, nabla T, em cima do vetor U, que a gente chamou esse vetor U de vetor direcional, né? Porque ele está dando a direção que a gente está caminhando. Ela é dada por essa formulazinha aqui, olha. Você pega esse vetor e aí você aplica aqui o produto interno em U, tá vendo? Sobre a norma do vetor U. Pronto. Eu não vou fazer essa demonstração aqui, é só a gente voltar lá na geometria analítica. Na geometria analítica você consegue ver exatamente isso. O que a gente tem é isso aqui, olha. Tá? O produto interno, né, do vetor gradiente pelo vetor U dividido pela norma do vetor U. Norma é o tamanho do vetor, né? A gente pode até fazer relembrar aqui, né, uma revisão aqui rápida, né? Botar assim, olha, revisão, ok? Que revisão é essa? Se eu tenho aqui um vetor A, ele é um xa, ya. O vetor B, ele é xb, yb, tá vendo? Então A escalar B, que é o produto interno, né? Ele é igual a xa vezes xb, é só multiplicar. Olha, a coordenada x com a coordenada x e somar com o produto de ya, perdão, vezes yb. Ó. Eu multiplico as coordenadas e somo o resultado delas. É só fazer isso. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho u, as coordenadas dele. Tenho o gradiente, são essas coordenadas. Se eu multiplicar, olha as coordenadas x desse com x desse, somar com y vezes y, está aqui. E qual é a norma, por exemplo, a norma de A? Aqui, nesse caso, eu coloquei um A como exemplo. Qual é a norma de A? A norma é o módulo de A. Ele é igual a raiz de xa ao quadrado mais ya ao quadrado. É assim que a gente faz, ó. Tá vendo? Só para fazer essa revisãozinha aqui. Eu tenho aqui essas operações. Essa operação é essa aqui em cima. E essa operação é essa aqui embaixo. Tá vendo? Bom, vamos lá. Vamos agora fazer o fechamento desse nosso raciocínio aqui. Que eu sei que às vezes pode não ser um raciocínio tão simples, né? Mas qual é o fechamento desse raciocínio? Se eu quero a derivada dessa função t nesse ponto P, indo nessa direção, tá vendo? Então, essa derivada é a taxa de variação da função t, não é isso? Nessa direção aqui. O que eu quero, na verdade, é a projeção desse gradiente, que é nada mais nada menos que o vetor das taxas de variação, tá vendo? Eu quero a projeção desse gradiente em cima desse vetor U, ou seja, no vetor U, melhor dizendo. Bom, que é exatamente isso aqui, olha. Exatamente esse cara aqui, que vai me dar o tamanho e o sentido. Essa é a taxa de variação. Como é que eu posso, então? Vou colocar uma outra folha aqui. E vou repetir isso. Como é que eu posso, então, definir essa derivada? Bom, eu posso definir da seguinte forma, olha aqui, olha. A derivada da função t de xy, uma função de duas variáveis, né? Na direção do vetor
U. Tá vendo? Olha aqui, a derivada dessa função t de x, y na direção do vetor u é, e aí eu vou representar assim, olha, derivada em u, tá vendo? Na direção u, da função t, é t de x, y, né? Nesse caso nosso aqui, a derivada da função t de x, y na direção u é igual à mesma fórmula que a gente usou lá atrás da projeção, né? Gradiente de t escalar u sobre norma de u. Pronto. Tudo aquilo que eu expliquei para vocês, na verdade é para a gente entender o conceito, né? O que a gente precisava lá, nessa explicação toda, é entender de onde surgiu isso, né? De onde surgiu? Por que eu posso dizer que isso é verdade? Mas a partir de agora, o que a gente vai fazer, de fato, é usar isso aqui, ó. É usar isso aqui, ok? Lembra daquele problema inicial? Lá no nosso problema inicial, o que a gente tinha? A gente tinha aqui, olha. Deixa eu fazer uma representação aqui. Eu tinha aqui um ponto P e eu queria saber qual é a derivada da função t nesse ponto P, mas indo, olha, na direção de um vetor u. Lembra disso? O ponto P era aqui, ó, 3, 4. Eu não dei o vetor u. Vou te dar agora. Digamos que eu queira saber o seguinte, eu saio do ponto P e venho nessa direção aqui. Vou botar 1 menos 1. 1 menos 1. Então, eu saio do ponto P, venho nessa direção aqui, olha, e eu quero saber quanto eu vou variar. Legal? Usando essa formulazinha aqui, ou essa relação aqui, a gente consegue achar o gradiente? Sim. Gradiente, olha só, o gradiente da função t, ó, isso aqui está sem efeito, tá? Eu acabei esbarrando aqui. O gradiente da função t, ele não é isso, olha, dt dx, dt dy, esse é o gradiente da função t. Não é isso? E eu tenho esses dois carinhas aqui. Como eu quero achar no ponto P, que é o ponto 3, 4, né? É o ponto 3, 4. Então eu posso achar o gradiente da função t no ponto 3, 4. E a gente já tem até calculado, né? Eu não preciso derivar de novo e depois substituir por 3 e 4, porque a gente já fez lá no início. Vou botar aqui de novo, olha. Lembra? Nosso problema inicial, a gente já calculou a derivada, já substituiu as coordenadas do ponto P, a gente achou em x 0,75 e em y menos 0,09. Então vou aproveitar essas informações para a gente não fazer de novo. 0,75 e aqui é menos 0,09. Tá legal? Bom, a gente já tem aqui o gradiente, né? Então agora eu quero, isso porque eu tenho o ponto P, se eu não tivesse ia ficar em função de x e y mesmo, né? Eu quero calcular a norma de u. Norma de u, a gente já viu na nossa revisão, é raiz de 1 ao quadrado, ó, mais menos 1 ao quadrado. O que a gente fez aqui foi pegar o x e o y, né? Isso aqui vai dar raiz de 2, né? Porque vai dar 1 aqui, 1 também, raiz de 2. Tá legal? Então, qual é a derivada aqui nesse caso? Eu quero achar essa derivada, né? Qual é a derivada, então, aqui? A derivada da função t, tá vendo? Em 3, 4, na direção de u, vai ser, olha só, eu tenho aqui, olha, esse escalar dos dois, né? O produto dos dois. Como é que eu faço para achar esse produto aqui, olha? Esse com u. O u está aqui. 1 menos 1, não é isso? Como é que eu faço esse produto? Esse x, esse u, ó, com esse aqui. X daqui vezes esse x daqui, não é isso? Então, bota aqui 0,75 vezes 1, mais, agora, esse x com esse x, menos
0, aqui é menos, né? Menos 0,09 vezes menos 1. Né? Aqui vai acabar dando mais. Eu vou achar... sobre... Não posso esquecer, né? Sobre a norma de U. Norma de U a gente já viu que é raiz de 2. Eu vou só aproximar, então vou botar assim aproximadamente 1,4. Isso aqui dá aproximadamente, né? 0,84 por 1,4, o que vai dar 0,6 graus Celsius por metro. Por que graus Celsius por metro? Porque é uma derivada, né? É dt e dx ou dy, né? Então, é a derivada, é a temperatura com relação aqui à variação do nosso espaço. Então, quando eu saio daqui, venho para cá, ó, saio daqui e venho para cá, a taxa de variação da temperatura é de 0, graus Celsius por metro. Legal, né? A gente tinha visto que daqui para cá, ó, é 0,75 graus Celsius por metro, vindo para cá, subindo, né, menos 0,09, só que agora vindo para cá, ó, vindo para essa direção, nós achamos isso aqui, ok? Então, na prática, a gente vai usar essa relação aqui para achar a derivada em uma determinada direção, ok? Muito bem, vamos agora a uma aplicação, tá? Um exemplo. Nós queremos encontrar a derivada dessa função f de x, y, né? No ponto 5, 5 e na direção desse vetor aqui, o vetor 4i mais 3j. Lembrando que o vetor 4i mais 3j, na verdade, i e j são vetores direcionais também, né? É o vetor 4, 3, ok? Na verdade é só isso. Muito bem, então como é que a gente pode resolver essa questão aí? Primeira coisa, a gente tem que achar o gradiente, né? Vamos partir para o gradiente aqui, que é formado pelas derivadas direcionais, pelas derivadas parciais, melhor dizendo. Então, olha, df dx, quem é df dx aqui? Vamos derivar em x, derivando em x aqui vai dar 2y, não é isso? E aqui vai dar 0. Agora eu tenho df dy, vou derivar em y, vai dar 2x menos 6y, certo? Então já tenho as derivadas parciais. Logo, se eu quero o vetor gradiente dessa função, ó, ele vai ser 2y e 2x menos 6y. Eu tenho aqui o vetor gradiente dele, certo? Ok? Bom, eu quero derivar nesse ponto aqui, ó, 5, 5. Então, eu vou achar o gradiente no ponto 5, 5. Ok? Gradiente dessa função nesse ponto 5, 5. Calculando aqui, olha, 2 vezes 5, não é isso? Aqui 10. E aqui é 2 vezes 5 menos 6 vezes 5. Então, 2 vezes 5, 10. Menos 6 vezes 5, 30. E aí eu vou ter, então, 10 menos 30 menos 20. Já vou colocar aqui direto para a gente não embolar muito no papel. Então, eu já tenho o nosso vetor gradiente. E eu tenho que achar também a norma do vetor u. Aqui, o vetor u é esse, né? É o vetor direcional, né? Qual é a norma desse vetor? Olha, norma do vetor u. Norma ou módulo, mesma coisa, nesse contexto aqui. Então, é a raiz de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Legal? Então, aqui vai dar 16 mais 9, 25, raiz de 25, 5. Legal? Vamos, então, à nossa derivada direcional. Então, a derivada da função f, olha aqui, olha, a derivada da função f no vetor, na direção do vetor u, ela é a formulinha que nós vimos, gradiente, né, escalar u sobre a norma
de U. Legal? Só que a gente quer fazer isso no ponto 55. Então a gente já tem todos os dados ali, tudo direitinho, né? Então vamos calcular lá no ponto 55. Então a derivada, está aqui, da função f no ponto 55 na direção do vetor u é igual a esse gradiente nesse ponto 55. O gradiente no ponto 55 é esse aqui, ó, 10 menos 20, ok? E eu vou aplicar o produto interno em u, né? Qual é o vetor u? 4, 3. Tá vendo que eu só estou usando essa formulinha aqui, ó? Vetor u, 4, 3. Sobre a norma de u. Qual é a norma de u? 5. Então está aqui 5. Aplicando esse produto aqui, como é que eu faço? 10 vezes 4, então aqui, ó, 40, mais menos 20 vezes 3, menos 60. Tudo isso sobre 5. Ok? Então o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 40 menos 60 sobre 5. Legal? 40 menos 60, menos 20 sobre 5, menos 4. Ok? Então está aqui. Como o problema não tem um contexto, a gente não sabe as unidades de f, né? Então, e nem de x nem de y. Então o que a gente vai fazer é só colocar o menos 4. Então a taxa de variação de f na direção u é igual a menos 4. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido. Pausem o vídeo, voltem, assistam algumas vezes para você entender isso bem. É um assunto que a gente tem que levar várias coisas em consideração, mas, em resumo, o que a gente precisa para aplicar nesse caso aqui é essa relação aqui, ok? Para entender exatamente o que é um vetor gradiente, né? O que é um produto interno e tudo mais dentro dessa função aqui. Tá legal? Espero que vocês tenham entendido. Deus abençoe vocês. A gente se vê numa próxima oportunidade.